atividade física em jejum. E aí, será que isso pode, não pode? Então vem comigo se você tem interesse a respeito desse tema, você tem essa dúvida também, me acompanha aqui nesse aeróbico em jejum, que é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, ok? O motivo que me trouxe a trazer esse tema é porque eu recebo muitas perguntas todas as vezes que eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, que eu estou praticando alguma atividade física em jejum, eu recebo uma tonelada aí de perguntas, né? Perguntas do tipo, será que praticar uma atividade física em jejum faz bem? Ou será que isso faz mal? Será que eu posso praticar uma atividade física intensa em jejum, como um crossfit, uma musculação? Ou tem que ser uma caminhadinha leve? Bom, antes da gente responder essa pergunta, primeiramente eu vou pedir desculpa, tá? Vou colocar os óculos, eu prefiro conversar contigo olho no olho, mas como eu tô aqui ao ar livre, tenho uma sensibilidade, uma fotofobia intensa, eu vou colocar os óculos. E vamos lá. Antes de responder essa pergunta, muitas das respostas que a gente tem para as perguntas que a gente recebe hoje em dia, a gente pode encontrar quando a gente começa a raciocinar do ponto de vista evolutivo. O que eu estou querendo dizer? Se você não sabe, quase a totalidade da nossa genética hoje em dia, vamos dizer 99,99%, ela é ainda muito parecida, ela é igual àquela que a gente tinha na época paleolítica, ou seja, na época de nossos ancestrais, na época que éramos caçadores e coletores. Então muitas das dúvidas que a gente tem, a gente pode respondê-las se a gente pensar do ponto de vista evolutivo. Vamos parar para analisar. Como que eram nossas vidas, né, naquela época? A gente tinha que caçar, a gente tinha que se movimentar, e a gente não tinha comida disponível a todo instante, a gente não tinha comida disponível de 3 em 3 horas, né? Então, como é que a gente fazia? A gente, sei lá, matava um bicho, a gente comia aquela carne com gordura normalmente, tinha pouco acesso a carboidrato. Quando a gente conseguia comida, então, normalmente, o que acreditamos é que a gente consumia bastante dessa comida aí, e aí ficava horas e horas, quem sabe dias, sem se alimentar. Mas a gente tinha que caçar para sobreviver. Então, a gente ia fazer alguma atividade física, uma corrida, pegar algo pesado, isso aí tudo em jejum. O que eu estou querendo dizer para você é que do ponto de vista biológico, todo mundo poderia fazer qualquer atividade física em jejum. Seja ela uma atividade física intensa, seja ela uma atividade física moderada ou leve, porque o nosso corpo ele está programado para fazer isso. Nós temos essa adaptação. O que acontece é que muitas pessoas perderam essa adaptação da prática da atividade física em jejum quando começaram a consumir muitos carboidratos em todas as refeições, quando começaram a trocar a mão aqui, porque estou cansado, hein, gente? Quando começaram a consumir muitos carboidratos em todas as refeições, quando começaram a comer de 3 em 3 horas. Isso é algo que é antinatural, né? Então, esse tipo de atitude faz com que o nosso corpo fique muito adaptado ao uso do combustível carboidrato, ou melhor dizendo, da glicose proveniente dessa nossa alimentação moderna, né? E aí é meio como se o corpo desaprendesse, ele ficasse menos eficiente no uso da gordura. Porque para a gente poder performar legal numa atividade física em jejum, a gente teria, na verdade, que ter uma boa adaptação para esse treino em jejum. A partir do consumo, nosso corpo iria ter que usar a nossa gordura corporal como fonte de energia. E, infelizmente, muitas pessoas estão aí acima do peso e o corpo já desaprendeu como que utiliza aquela gordurinha estocada. Isso tem muito a ver com a resposta hormonal, insulina em alta. Então, quando a gente começa a praticar uma atividade física em jejum, no início pode ser um tanto complicado, seja ela qual for, atividade física mais leve, atividade física mais intensa, mas quando a gente começa a criar adaptação, a gente começa a, por exemplo, ter uma alimentação primeiramente mais interessante, onde a gente consiga baixar a nossa insulina, e aí a gente já começa a usar a gordura como fonte de combustível de forma mais eficiente. A gente começa com uma caminhadinha leve,
e depois a gente vai progredindo, quem sabe para uma corridinha. E quem sabe depois você pode vivenciar, experimentar, fazer uma atividade física mais intensa, como um crossfit, como uma musculação, tá? Hoje eu estou aqui conversando contigo sobre esse tema, fazendo um aeróbico em jejum de intensidade leve a no máximo moderada, uma caminhada forte. Mas poderia ser um Muay Thai que eu gosto de fazer, muitas vezes eu faço em jejum. Poderia ser uma musculação, eu já tive essa experiência. Hoje eu não pratico a musculação em jejum em virtude dos meus horários. Então eu estou praticando o jejum intermitente, normalmente de 16 a 17 horas, né, que fica em jejum. Quando eu consigo encaixar na minha agenda, como agora, eu estou fazendo um aeróbico aí de leve a moderada intensidade pela manhã e eu faço a musculação por volta aí das 5 horas da tarde. E aí eu já tive uma refeição. Normalmente eu faço, hoje em dia eu tenho feito 2 a 3 refeições no máximo. E o fato de eu estar aqui, né, de ter conseguido, que não é sempre que eu consigo fazer durante a semana aí uma atividade física em jejum pela manhã, mas sempre que eu consigo, eu procuro encaixar isso aí na minha agenda. Show de bola, né? Agora eu vou começar a atender meus pacientes daqui a pouquinho, muito mais feliz, dá uma energia, dá uma disposição. Você já se sentiu assim? Responde aqui para mim, eu quero te ouvir. Você já iniciou o seu dia praticando atividade física e percebeu que você se sente muito mais energizado ao longo de todo o dia? Algumas pessoas acreditam, tem essa ideia errônea de que se você for fazer atividade física em jejum, o seu corpo vai ficar fraco, você vai ficar sem energia. Na verdade, quando você já criou a adaptação, e claro, tá, gente, tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, isso é para uma pessoa que está saudável, tá? Existem algumas condições de saúde aí que você deveria sim evitar a prática de uma atividade física em jejum. Por exemplo, se é um diabético tipo 1, insulino dependente, você não deve fazer isso, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui pro nosso tema aqui. Você não fica cansado quando você pratica atividade física em jejum. Por quê? Imagina isso como sendo uma situação de estresse e o corpo tem que se virar para te ofertar algo para o seu corpo usar como substrato energético. Como você não comeu nada e você está indo se movimentar, o corpo vai ser forçado a utilizar a gordura corporal como fonte de energia. E para que isso aconteça, o corpo libera catecolaminas, por exemplo, a epinefrina. E a epinefrina é esse neurotransmissor, esse hormônio que vai fazer com que ocorra a quebra dessa gordurinha para que você utilize ela como fonte de energia. Então tá aí uma boa estratégia, começamos a entender agora. Poxa, sabe aquela gordurinha localizada ali no cantinho da barriga, no abdômen, ali das costas, que não sai por nada? A prática de atividade física em jejum pode ser uma boa estratégia. É óbvio que o que você vai fazer, como é que vai ser a sua alimentação no restante do dia, isso importa. Não adianta você fazer atividade física em jejum e aí dentro da sua janela de alimentação comer tudo que você quer, massa, pão, bolo, refrigerante. É óbvio que você não vai emagrecer. Então, essa estratégia de praticar o jejum intermitente, fazer uma prática de atividade física em jejum e, lógico, associado com uma alimentação muito bem equilibrada e saudável durante a janela de alimentação, é uma excelente estratégia para não só emagrecer, como retirar aquela gordurinha resistente que não sai por nada. E aí, o que você achou desse vídeo? O que você pensa a respeito da atividade física em jejum? Você já vivenciou isso? Como é que foi sua experiência? Você gostou? Se sentiu bem? Você deu tempo para criar aquela adaptação ou não? E já desistiu logo de uma atividade física em jejum? Conta para mim, responde aqui embaixo, eu gostaria de te ouvir. Se você tiver sugestões, fala para mim aí, que eu vou me organizar, colocar em pauta para estar fazendo vídeos que você venha me pedir. Um abraço, valeu, até a próxima.